A todos, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Espero que todos tenham passado um final de semana de paz e tranquilidade e que este também, de mesma forma, se perpetue de paz e tranquilidade. Estamos aqui no meio de uma pequena plantação de bananal, banana. E há mais ou menos 8 dias, 8 a 10 dias, 11 dias, a gente fez um roço, como vocês estão vendo. Um roço, sem usar enxada, só roçadeira a combustão. Essas bananeiras estão com aproximadamente 3 meses de idade e essa diferença de tamanho é aquela questão metabólica, né? Cada ser tem seu metabolismo, mas todas aqui estão plantadas na mesma idade, no mesmo tempo, mesma espécie. E um fato curioso vem acontecendo em algumas bananeiras. Estão sendo atacadas por algum agente, eu não sei que agente é, ele não deixa rastro e durante o dia a gente não encontra vestígio dele. Acredito que ele está fazendo isso à noite, é um agente noturno. E está danificando um pouco as folhas das bananeiras, algumas. Aqui a gente tem, nessa área aqui atrás, a gente tem 63 pés de bananeiras. Algumas estão sendo atacadas superficialmente. Vou mostrar a vocês. Veja como está essa banana. E aqui está a ação do agente. Veja o formato do ataque. Vejam como ele faz. Dessa forma aqui. E aí a gente não tem ideia de que agente seja. A gente não sabe se ele está experimentando a planta para ver, tentando nos degustar, se é um animal que está de passagem na propriedade, se é um animal de hábitos noturnos. Aqui tem muita bananeira, mas essa espécie de bananeira que a gente plantou aqui, chegou aqui agora. Talvez o agente esteja estranhando a espécie e degustando para ver se acontece dele degustar e gostar do sabor dela ou não. Ele pode estar experimentando a planta para ver o sabor. Pode ser um agente que esteja de passagem no ambiente. É um agente noturno, porque durante o dia a gente não vê vestígio dele. Não é formiga. Tem algumas bananeiras que estão sendo atacadas, umas mais, outras menos. E a grande maioria, nenhuma foi tocada por esse agente. Então a gente tem que ficar observando para ver até onde vai o ataque. Se possível, colocar algumas armadilhas à noite, para ver se a gente consegue identificar que agente é, para que aí a gente possa tomar as medidas cabíveis, sem usar agrotóxico, é claro, porque a gente está em um meio biologicamente bem biodiverso. Com certeza aqui deve ter presas e predadores desse agente. E acredito, também não sabemos se esse ataque foi depois que a gente fez o roço, porque o mato aqui estava grande. Tem algumas plantas que o mato já estava cobrindo as bananas, então a gente fez o roço. Então depois desse roço, que modificou o ambiente, veio esses ataques. A gente precisa observar bem para ver o que é que está acontecendo. É por isso que a gente fala, agricultor, patrulhar, observar e manejar. Se a gente não faz isso, a gente perde a noção de observação do nosso plantio. Então a gente vai ficar observando esse agente, se ele vai continuar evoluindo na plantação, se ele vai parar. Com certeza, durante o dia a gente não vê vestígio dele, não há vestígio, a gente procura, formiga não é. Ele tem uma dentição bem
É um animal que tem uma dentição mais arredondada, vendo como fica. E aí a gente tem que observar para ver o que é que acontece, se a gente consegue identificar que agente é esse. E talvez a gente precise colocar algumas armadilhas à noite para poder detectar quem é o agente, para poder a gente tomar as providências cabíveis. Aqui a gente tem um vasto plantio. Então esses ataques começaram aqui, em algumas plantas, em áreas diferentes. Por isso que a gente não sabe se o agente está de passagem, se ele está provando a planta, que planta é, para ver o que é que acontece. A gente não pode nem agir antes de identificar quem é o agente. A gente precisa identificá-lo, ver quem é ele, para poder ver como a gente agir com ele. Espero que assim ele esteja só de passagem por aqui, ou que se ele está degustando a planta para poder entrar na sua cadeia alimentícia, eu espero que ele não tenha gostado. Mas a gente vai continuar observando para ver que agente é, para a gente tomar nossas providências. Então é isso, pessoal. Por isso que a gente tem que patrulhar, observar e manejar. É dessa maneira que a gente vai percebendo os ataques, os supostos ataques e a evolução da cultura. E aí a gente vai observando, isso tem que ser feito diariamente. Se eu não faço isso, eu não perceberia o que estaria acontecendo no Bananal. Um abraço a todos, um bom final de semana e vamos em frente e ver que tipo de agente é esse.